Alô, pessoal, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Estamos juntos em mais um vídeo do canal de YouTube do Conversa de Torcedor. Estamos juntos em mais um pós-jogo para você que está acompanhando aqui no Conversa de Torcedor pelo YouTube, falando sobre o começo da seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa de 2026, né? 2026, né? Canadá, México, Estados Unidos, que nós vamos estar falando sobre isso. E a primeira caminhada começou no Mangueirão na última sexta-feira com a vitória brasileira diante da seleção boliviana, 5-1, e o Neymar marcando 2 vezes e se tornando o maior artilheiro da história da seleção brasileira. Mas vamos por partes, que nós vamos falar sobre isso também para falar. Então, goleada brasileira, né? O Brasil liderando as eliminatórias, né? E que nós vamos falar tudo sobre isso aqui no nosso papo com vocês. Mas antes disso, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando os nossos vídeos, também deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento no canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e ainda acompanhando e seguindo o Conversa de Torcedor pelas redes sociais, no Facebook e no Instagram, @Conversa de Torcedor. E não esquecendo de acompanhar a nossa programação ao vivo no Conversa de Torcedor, todo sábado a partir das 11 da manhã, pela rádio NSC 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando também pelo YouTube do Conversa de Torcedor ao vivo, também acompanhando a programação da rádio NSC pelo site radioNSC.com, pela Radiosnet também acompanhando no YouTube o Conversa de Torcedor Notícias, que vai ao ar terças e quintas, sempre às 18 horas com vocês, tá bom? Vamos falar aqui, pessoal, sobre o Brasil, que goleou contra a equipe boliviana 5-1, e o Neymar sendo o artilheiro das eliminatórias da Copa do Mundo, e nós vamos estar falando sobre isso porque o Neymar chegando aí a 79 gols, com 2 gols que ele fez, né? Se tornando o maior artilheiro da história da seleção brasileira, além também dos 2 gols do Rodrigo e um gol do Rafinha, que também brilharam também. Então, falando sobre isso também, e que a era Fernando Diniz começou, né? Começou muito bem, e na primeira rodada das eliminatórias da Copa do Mundo, o Brasil goleou 5-1 no estádio do Mangueirão, lá no Pará, com uma grande festa do povo do Pará, lá de Belém do Pará, que recepcionou com muito carinho a seleção brasileira, e de uma noite muito especial para o Neymar, que marcou 2 vezes, se tornando o artilheiro máximo da seleção brasileira de todos os tempos, né, com 79 gols marcados, né? Mas tem um porém nessa história, porque, né, ele chegou aí a 79 gols em 125 partidas com a camisa da seleção brasileira. Só que, segundo as contas da FIFA, o Pelé marcou 77 gols, de acordo com a CBF, porém, o rei do futebol marcou 95, né? E que, tendo a situação, por causa de amistoso e coisa e tal. Mas, um dos gols, inclusive, né? Em um dos seus gols, inclusive, o Neymar homenageou o ídolo dando socos no ar, né? Que era forma de comemoração do rei do futebol, né? E ainda ele entrou no top 10 dos maiores artilheiros da história das eliminatórias com 16 gols. Então, só para falar aqui a verdade aqui, a gente não pode mentir aqui para vocês, e que o Neymar precisa se dedicar um pouco mais no futebol e ficar dentro de uma concentração 100%, 200% em concentração ao futebol, porque veio aí de 3 Copas do Mundo, foi um fracasso, 3 Copas do Mundo fracassados, né, pela situação que nós vimos aí, um 7-1 da Alemanha, que nem precisamos lembrar, a gente sabe bem que né, que foi terrível naquele dia, 7-1 para a Alemanha, contra a Bélgica, que fomos eliminados, né, pela equipe com Courtois agarrando tudo e De Bruyne
fazendo gol em cima do Brasil, e a seleção da Croácia com o Modric, né, que se classificou em cima da seleção brasileira na última Copa. Então, essa é a situação que agora o que o Neymar tem que fazer é se concentrar para isso, porque senão, que principalmente agora, que vai ser de uma etapa perigosa, que agora é tentar amadurecer. Claro que não é mais um menino Ney, né, que a gente conhece um tempo atrás, que agora já é de ideia de que agora está com 31 anos de idade, né, que temos aí para falar. Mas precisa ter de concentração na seleção. Não adianta, assim, a gente não está aqui falando assim, eu não gosto de falar de coisas assim de uma maneira pessoal do jogador, que a gente fala é dentro de campo profissional. A gente quer ver ele concentrado, né, decisivo, tendo foco na seleção brasileira, que é muito importante isso. Mas o Neymar o que tem de melhor para a seleção brasileira é que a gente precisa muito que o Neymar possa jogar bem e que, acima de tudo, que o Neymar possa estar em boa forma para tentar defender o Brasil. Quem sabe pela luta do hexacampeonato já em 2026. Então vamos ver o que vai acontecer isso. E agora a gente está aqui para falar de futebol no profissional, não é do pessoal. Então, assim, é uma situação que a gente tem que falar aqui. Aí todo mundo sabe das coisas que o Neymar passou, né? Todo mundo sabe disso, certo? Mas o que o Neymar tenta se concentrar é na seleção brasileira e que possa estar fazendo aí e que o Brasil que possa chegar ao 6º título de Copa do Mundo, né? E que nós vamos estar acompanhando. E também, falando do Diniz, inclusive, e que teve o seu primeiro jogo que contou com o Diniz no comando da seleção brasileira e que contou com um grande domínio da seleção brasileira e que foi soberana durante todo o jogo, né, inclusive, né? Que foram 72% de posse de bola, que finalizou 20 vezes contra 4 dos adversários. E o Ederson não foi exigido muito, não. Não foi exigido muito, não, né? Que sofreu aí o gol da equipe boliviana, o primeiro e único chute ao gol da equipe boliviana no jogo inteirinho, né? Que teve outros lances aí, inclusive, que teve aí no lances mínimos, né, da seleção boliviana. E teve aí o Ibanhas, Caio Henrique, Joelinton, Gabriel Jesus, Matheus Cunha, que entraram no decorrer do segundo tempo. Mas vamos falar aqui sobre isso aqui, durante o jogo aqui. Então, também no Richarlison, que saiu de campo, né, chorando, né, um choro do Richarlison, que depois de ser substituído, né, o camisa 9 atuou por 69 minutos, dando vaga a Matheus Cunha no segundo tempo. Antes perdeu uma chance clara dentro da área. Então, simplesmente aí que o jogador, né, até vamos falar aqui nesse jogo aqui, porque principalmente aí que cabia mais, né, nesse para cá, porque o resultado poderia ser mais elástico, né, se não fosse as intervenções boas no goleiro Vizcarra, na equipe do time da Bolívia, inclusive, de 2 lances. No primeiro tempo, eu vou falar aqui dos lances aqui do Brasil, para a gente resumir sobre o assunto da seleção brasileira, e que teve o lance do Brasil aos 2 minutos, no início da partida com o Neymar como lance de falta, e que cobrou a falta por fora da barreira e baixa, né? E bate na rede pelo lado de fora. No lance também do Rafinha, que cruzou pela direita, que tentou um elástico, né? E cruzou pela direita, a bola foi bloqueada aos 9. Tendo aí também a defesa boliviana tirou, né? Que o Neymar tocou para cabecear o meio. Antes disso, que o Renan Lodge, né, foi acionado pela esquerda e cruzou na segunda trave, né? Inclusive aos 10 minutos de partida. E aí,
teve defesas, né, do goleiro Vizcarra, que teve aí de um cabeceio, né, inclusive, ou melhor dizendo, teve 2 cabeceios, né, do jogador Richarlison na primeira, em que o Neymar cobrou escanteio para a esquerda e que o Richarlison cabeceou para a defesa do Vizcarra, e o pênalti para o Brasil, em que o Neymar perdeu um pênalti que teve no lance aí do Rodrigo, né, e que teve uma tabela junto com o Neymar, e o Russino, né, que é o zagueiro da seleção boliviana, tentou de carrinho, mas a bola bateu no braço do jogador e foi pênalti. E aí o Neymar perdeu um pênalti, né, que cobrou no canto direito, mas o goleiro foi nela e tipo devolveu para o goleiro aos 16 minutos de partida do primeiro tempo. Então, outros lances aqui em que a gente vê aí que no lance do Richarlison de cabeça também teve outros lances também do Brasil, mas também teve o gol do Brasil aos 23 minutos, né, com o lance do Rodrigo, né, o Rafinha recebeu o ótimo passe de Danilo dentro da área e bateu para a defesa do Vizcarra, a bola toca em um defensor boliviano e o camisa 11 brasileiro chegou para completar para a rede. Então, foi o terceiro gol dele em 15 jogos, né, que fez 2 gols, que fez 2 gols, né, são 4 gols em 15 jogos, né, que fez 2 gols aí o jogador Rodrigo. Também, aos 27 minutos que o Neymar teve ótimas chances de gol, né, que pegou de canhota, após a disputa, né, de Richarlison e bater colocado sobre o gol, né, aos 27 minutos. Também teve teve alguma falha, assim, raro, né, no jogo, né, de umas falhas, né, de comunicação, uma coisa rara no jogo, né. O zagueiro Marquinhos recuou para o Ederson, mas exagera na força. O goleiro tentou o domínio, mas cede escanteio, que até, né, nessa forma que aconteceu aí, de uma forma mínima por isso. E também aí no detalhe aí, não só do Richarlison e do Neymar, que teve defesas do goleiro boliviano, mas também do Rafinha, aos 33, com o avanço do Rafinha para a direita, cortou para o meio e bate rasteiro, e o goleiro defendeu firme, né, no lance. E aí teve aí o lance do jogador Richarlison, né, que teve o lance de cabeça, né, dando aí pela situação também que o jogador Richarlison, de cabeça, né, de uma defesaça do goleiro Vizcarra, aos 36, no lance do Rafinha, que cruzou pela direita, acha o Richarlison que domina, ou melhor, cabeceou muito bem e vê o Vizcarra soltar para evitar o segundo gol do Brasil. E aí seria um golaço do Neymar, de uma delas aqui, que seria um golaço aí. Mais uma vez o Vizcarra fez uma defesa, mais uma defesaça do goleiro, né, que o Neymar partiu, né, de longe da área e fazendo fila, fez um carnaval, né, passando por toda quase meio time da Bolívia e quase fez o gol em cima do Vizcarra, mas defendeu o goleiro boliviano aos 40 minutos. Então, a Bolívia, gente, gente, eu vou falar para vocês, foi para o Mangueirão perder de pouco, porque o time do Brasil soberano na partida e aí dentro de uma pressão na seleção brasileira e que o Brasil foi muito soberano na primeira etapa, né? Foi muito soberano na primeira etapa, né? E de outro lance do Brasil, isso foi aos 42 minutos, que teve uma bola um desvio, né? Do Rodrigo, recebeu de Bruno Rodrigues e finalizou, e que bateu na zaga e saiu, né? E aí teve outro lance que o Vizcarra espalmou após no lance do Renan Lodge, que foi acionado pelo Rodrigo e bateu cruzado aos 45 minutos, né? E uma intervenção do Vizcarra, né? Acabou o jogo do primeiro tempo, no primeiro tempo, em que o Brasil, em finalizações, 10-0. 10-0 para o Brasil em finalizações, certo? Só para a gente falar isso aqui, porque a Bolívia nem chegou nem sequer uma vez no gol do goleiro o Ederson, né? E que o Brasil, né, teve nos ataques, lógico, troca de passes, pressão, com um sistema de jogo com o Neymar um pouco mais atrás no meio de campo, também com os avanços do Rafinha e do Rodrigo pelas pontas, e o Richarlison, né, estando sempre atento no ataque do Brasil. Enfim,
essa situação que o Brasil, né, teve e foi muito soberano na primeira etapa a seleção brasileira. Então, meus amigos, o detalhe é esse. Então, uma delas do segundo tempo que a seleção boliviana teve foi a substituição do Héctor Cuejá para a saída do jogador Berarrano, né? Mas o Brasil fez o gol no segundo tempo, ampliou a partida com 1 minuto de jogo no segundo tempo, né? Em que ele dominou na área, corta para o pé esquerdo e bate rasteiro no cantinho de Vizcarra, que não alcança após o desvio na marcação. Então, em que o VAR checou a posição do Rafinha, que foi legal, inclusive, que até também o Rafinha fez o 6º gol dele em 17 jogos, mas também teve outro lance do gol do Rodrigo, né, que ele recebeu o passe do Bruno Guimarães, que saiu em condição para bater na saída do goleiro, mas também teve outra vez a intervenção do VAR tentando chegar no lance por conta do Richarlison, né? Se foi impedimento do jogador brasileiro ou não. E aí foi confirmado o gol na seleção brasileira. E antes do gol, aos 7 minutos, aos 5, teve o lance do Richarlison, né? Que o Rafinha ajeitou de cabeça para o Richarlison, que dominou na área, cortou muito bem, né? Muito bem o marcador, mas joga sobre o gol. A chance era ótima para a seleção brasileira, né? E teve a substituição do Brasil, que teve o Ursino no lugar do Céspedes, né? O volante por outro, né? O Ursino entrando no lugar do Céspedes, né? O jogador Rodrigo fez o 4º gol dele em 15 jogos. O Carlos Roca entrando na vaga do Roberto Fernandes, né? As duas substituições do técnico da seleção da Bolívia, o Gustavo Costas. Então, o Brasil continuando na dele, indo para o ataque, tentando fazer as jogadas, né, dando o seu show. Uma delas que o Bruno Rodrigues deu um drible da vaca e tentou uma nova finta em cima do marcador, mas foi parado com falta aos 13. E mais uma vez o Brasil teve o gol, e o gol histórico brasileiro, lógico, Neymar, né? O Neymar fez o 4º gol no Mangueirão, né? Ele dominou na área, né? Após o Rodrigo tentar o drible, balançou a rede do Vizcarra, né? Aos 15, né? O gol dos 79 gols com a camisa da seleção brasileira, 125 jogos pelo Brasil, né? Lógico, 125 gols pela seleção, né? E teve aí a primeira finalização da seleção boliviana só foi acontecer aos 18 da segunda etapa. Olha só isso. E que o Héctor Cuejá bateu sem perigo a direção do Ederson. Olha só isso, né? Em que tivemos aí nessa situação. Então, foi a primeira finalização do jogo, né? Foi do Héctor Cuejá, da Bolívia. E o Richarlison tentando procurar o gol, né? Que tentou quase, né? Que o Richarlison recebeu o passe do Neymar e bateu de pé esquerdo, e a bola bate na marcação e sai ao 19, tentando conseguir fazer o gol e não consegue, né? E acabou sendo substituído pelo Matheus Cunha, né? Que até falei que ele chorou, inclusive, que não tendo marcando o gol, inclusive. O Caio Henrique entrou no lugar do Renan Lodge, né? O Caio Henrique, que faz as funções de volante e lateral esquerdo, que é um bom jogador, inclusive, que já estava atuando pelo Fluminense, na primeira passagem pelo Fernando Diniz lá no Fluminense, e que ele jogou de lateral esquerdo, também de volante, que até nessa época também, né, funcionava nisso. E o Joelinton entrando no lugar do Bruno Rodrigues, o Bruno Guimarães, melhor dizendo. E aí entrou o Ábrego no lugar do Marcelo Moreno, né? E que também não jogou, né? O Marcelo Moreno, né? E aí teve uma pausa bem tratação, né? Todo mundo falando aqui e tal. E aí teve mais substituições aí do time da seleção boliviana. O Jaume Cuejá entrou no lugar do Arrascaida. Não é Arrascaida, não, é Arrascaida, jogador meio de campo da seleção boliviana. Não confunda, não, gente. Não confunda, não. É Arrascaida, né? Que é o jogador boliviano, meio de campo, né? Saiu para a entrada do Jaume Cuejá. Então, né, dos lances, até que eu falei dos lances aos 18 minutos do segundo tempo, do lance do Héctor Cuejá, dos lances de perigo, assim, raros, que foram do segundo tempo da Bolívia, uma delas veio o gol, né, com o Ábrego, né? O Ábrego descontou no primeiro chute ao gol da seleção boliviana, inclusive, né, que foi no alvo, né? Ele encheu o pé, acertou no ângulo esquerdo do Ederson, né, para fazer o gol pelo placar de 4-2 aos 32 da segunda etapa. Foi a segunda finalização no jogo.
a segunda finalização do jogo na seleção boliviana. Aí depois o Brasil teve a resposta, né, de uma bola no travessão do Neymar, né, inclusive, né, que tentou um chute colocado de fora da área, quase fez o golaço, por pouco a bola não entra, aos 34. Depois teve um susto, né, inclusive da seleção do Brasil, inclusive, né, com o lance do Villamil, que tirou o Casemiro da marcação, bateu de fora da área, o Ederson caiu do canto para fazer a defesa tranquila, aos 35, e quase teve o quinto gol com o Joelinton, né? O Joelinton que entrou na partida do segundo tempo, que apareceu na área, cabeceou após o cruzamento do Rodrigo, e a bola passa à esquerda do Vizcarra, no lance aos 37. Aí teve mais uma mexida do Brasil, com o Ibanhas entrando no lugar do Gabriel Magalhães, que estava estreando na seleção brasileira, inclusive, né? O Ibanhas entrou no lugar do Gabriel Magalhães. Então, meus amigos, a seleção brasileira, tendo aí a seleção brasileira com o lance do Neymar, que recebeu no campo de ataque, deu um chapéu para trás, né? A galera gostou, aos 42 minutos, né? Inclusive, levou o perigo, né? Que até o lance do time da seleção brasileira, e que cobrou falta por fora, né, aos 44, no final da partida, também com o Gabriel Jesus entrando no lugar do Rodrigo, né, e que teve o lance também do Hector Cuejá, que teve lances também, né, que teve aí o Cuejá chutou de muito longe e o goleiro brasileiro fez a defesa em 2 tempos, e aí teve aí o gol da seleção brasileira, o 5º gol do Brasil, saiu dos pés do Neymar, né, que ele chegou batendo de primeira após o cruzamento do Rafinha e contou com a colaboração do Vizcarra, que não deu chance, que deixou a bola passar. A bola foi na rede aos 47 minutos, marcando o gol, né, que até teve invasão para abraçar o Neymar, outros jogadores, inclusive, e que acabou o jogo. Mas a gente quer o Neymar, vocês até falando aqui que a gente não fala sobre a vida pessoal do jogador, que a gente não fala sobre isso aqui, porque assim, não é interessante, né? Mas falando do profissional dentro de campo, o Neymar, profissional, jogador de futebol, que a gente quer ver o jogador de futebol concentrado nas decisões, né? Que isso é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo para conseguir uma vaga na Copa do Mundo. É um processo muito grande, a gente tem que falar sobre isso. Mas falando do grande jogador do Brasil, dentro de uma forma que está acontecendo, que a gente quer ver a seleção brasileira de uma reformulação muito grande. Foi uma goleada contra a equipe da seleção que é seleção que não é de mediana, é do desempenho baixo, né? Mas o Brasil precisa ter uma grande reformulação, ter uma equipe competitiva, né? E que o Brasil precisa ver, com certeza, e que a gente quer conseguir observar de alguns jogadores que possam acrescentar na seleção brasileira. Inclusive, o Neymar, a gente tem sempre falando aqui do Neymar, porque é um grande jogador brasileiro, é um grande jogador mundial, mas não vinha desempenhando muito bem nas últimas partidas, né? Isso que é muito importante, que foi coadjuvante do PSG, né? Ele estava entre ele, o Messi e Mbappé. Estava no Barcelona, foi coadjuvante do Lionel Messi. Agora está no Al Hilal, né, comandado pelo Jorge Jesus. Agora, se quer mesmo ganhar a Copa do Mundo com a seleção brasileira mesmo, de verdade, é trabalho, trabalho e trabalho. É isso, né? Isso é um detalhe muito importante, porque a gente quer ver esses jogadores concentrados para que o Brasil possa ser campeão mundial. Trabalho no processo em que possa ser realizado com sucesso, em que possa ser com maior sucesso, com dedicação e também, acima de tudo, com compromisso de estar vestindo a camisa brasileira e que todo mundo que possa ter a confiança do torcedor brasileiro. Então, esse é o recado. Então, vamos aos números da partida para a gente concluir a nossa conversa. Chute no gol, homenageando posse de bola, 80% do Brasil, 20% da Bolívia, 80% para o Brasil, 80% para o Brasil, né? 20% para a seleção boliviana em posse de bola. Chutes no gol, chutes, né? Finalizações, né? Melhor dizendo aí. Finalizações, 21 contra 4.
né? 21-4 para a equipe do Brasil. Chute no gol, 11-3 para o Brasil, 11-3 para o Brasil, em chute no gol e também, né, faltas, né? 14-16 para a equipe da Bolívia, né? 14-6 para a seleção boliviana, muitas faltas, né, da seleção boliviana em cima dos jogadores do Brasil. Então, meus amigos, vai ter esse jogo contra a seleção peruana às 11 da noite no Estádio Nacional de Lima, né, lá no Peru, né? Nesse jogo que vai acontecer na terça-feira. Então, vamos acompanhar esse jogo, né? E o segundo jogo, né, na era Fernando Diniz, na seleção principal do Brasil. Então, vamos acompanhar esse jogo, no jogo contra a seleção peruana, que vai acontecer nesta terça-feira, às 11 da noite, horário de Brasília. Tá bom, pessoal? Correto? Estamos juntos aí em mais um pós-jogo que está se encerrando. Gente, muito obrigado pelo seu carinho de sempre. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando o seu like, hein, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho. E acompanhando sempre também, seguindo o Conversa de Torcedor pelas redes sociais, no Facebook, também no Instagram, @Conversa de Torcedor. E não esquecendo que estamos juntos às 11 da manhã de todo sábado no Conversa de Torcedor, ao vivo, na Rádio Nossa de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas redes sociais da nossa rádio, radionc.com, também pela Rádiosnet e também acompanhando pela Dial 98.7 FM, também acompanhando também pelo YouTube do Conversa de Torcedor ao vivo, tá bom, pessoal? Ao vivo e também no YouTube, terças e quintas, às 18 horas, no Conversa de Torcedor Notícias e falando sobre a seleção brasileira, claro, pré-jogo da seleção brasileira, com certeza, na terça-feira teremos aqui o pré-jogo da seleção brasileira no jogo contra a seleção peruana lá em Lima. Muito obrigado a todos vocês e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso pós-jogo aqui no Conversa de Torcedor. Valeu, galera, felicidades e até a próxima. Valeu, galera!